E aí, pessoal, aula de cinética química. Vamos fazer uma revisãozinha sobre o conteúdo aí, vamos pegar aí falando sobre cinética química. E o que é cinética química? A cinética química, ela tem a ideia de medir a velocidade das reações químicas. Existem várias reações químicas no mundo, né? Reações muito rápidas e reações muito lentas. A gente pode observar, por exemplo, o apodrecimento, o amadurecimento de uma fruta, enquanto que a combustão é uma coisa muito mais rápida do que o processo de amadurecimento de uma fruta, certo? São processos químicos diferentes que levam tempos diferentes. E como é que a gente consegue quantificar essa velocidade? Através da cinética química, certo? Ela vai medir essas velocidades dessas reações químicas, bem como os fatores que vão influenciar nessas velocidades. Então, nessa área, o que importa são os estágios intermediários do processo químico, certo? Há reações químicas praticamente espontâneas, como eu falei, a da combustão, muito rápida, e outras que demoram horas, outras dias, outras até mais tempo do que isso. Reações com ácidos e bases, por exemplo, podem ser muito rápidas, quase que instantâneas, já a formação de rochas pode durar muitos anos. Okay? Quais são os fatores que poderiam influenciar na velocidade de uma reação? A gente já falou algumas vezes sobre esses tipos de mudanças aí numa reação química. Você já deve ter visto também um pouquinho sobre isso. A temperatura é um fator que pode influenciar a velocidade das reações, o aumento da velocidade, certo? O aumento da pressão também provocaria um maior número de colisões entre as moléculas, e a reação química é justamente isso. Moléculas que se chocam umas às outras e formam outras substâncias. Então, quanto maior a pressão, maior a temperatura, maior vai ser a velocidade de uma reação química. Okay? Os catalisadores, eles não aceleram exatamente uma reação. Na verdade, eles meio que facilitam a reação, procuram um caminho diferente para fazer o mesmo produto. E aí contribuem aí com a velocidade, acabam contribuindo com um certo peso na velocidade aí de uma reação química. Mas os catalisadores eles não fazem parte realmente da reação química. Eles são reconstituídos ao final da reação e eu consigo isolar o meu produto ali ao final. A superfície de contato e a concentração também são fatores muito importantes. Quanto menor a partícula da substância que eu estou usando ali para poder fazer determinada reação, e quanto maior a concentração dos meus reagentes, também vai aumentar a velocidade. Também pelo fato de ter um maior contato com as outras moléculas, maior concentração, eu vou ter uma quantidade maior de moléculas que podem se chocar e formar o produto, certo? Então, todos esses fatores aí vão aí facilitar que a reação aconteça. E a velocidade da reação ela pode ser medida da seguinte maneira. A velocidade média de uma reação é o quociente da variação da concentração molar ou molaridade de uma substância dividida pela variação do seu tempo. Então, observe aí a reação que a gente tem, uma reação genérica, onde A, B são os meus reagentes, C e D são os meus produtos. Essas letras minúsculas aqui na frente de cada reagente e produto são os coeficientes. Lembra que a gente pode ter uma quantidade diferente de reagentes e produtos. Isso vai depender da minha equação balanceada. Okay? Então, eu posso ter duas interpretações sobre a minha mesma reação. Eu posso ter o consumo dos meus reagentes, ao passo que a reação vai acontecendo, eu vou consumir os meus reagentes, até acabar ou até próximo de acabar. E eu tenho o outro lado também, eu posso ver a formação do meu produto. Então eu considero aqui a formação ou consumo, sendo que quando eu estou falando sobre consumo, eu trato a velocidade aqui com um sinal negativo, certo? No final das contas, a gente consegue usar várias unidades diferentes aí para a velocidade média. A gente pode correlacionar a concentração pelo tempo, a massa pelo tempo ou o número de mols pelo tempo, certo? Tudo isso, quando a gente coloca em módulo,
eu tenho uma velocidade média com sinais positivos, certo? Essa barrinha aqui na lateral da minha conta quer dizer que, por mais que os valores sejam negativos aqui dentro dessa barrinha, o produto no final vai ser positivo, certo? Não tem velocidade negativa. Velocidade média é sempre positiva. Okay? Então, a gente tem esse exemplo aqui de uma reação química transformando acetileno em benzeno. E a questão é a seguinte: pode-se calcular a velocidade média até o processo final ou parcial, dadas as informações aí, certo? Então, experimentalmente, foi calculada a velocidade dessa reação. No início da reação, a gente pode notar aqui o tempo zero. O meu produto, ele estava completamente aqui, não foi usado nada, ele estava 3,5 mol de acetileno. Com o tempo, esse acetileno foi sendo utilizado, então a quantidade de acetileno foi diminuindo aos poucos, ok? Então, quando a gente mede essa velocidade, aqui nesse caso, a gente está medindo em relação ao meu reagente, ao consumo do meu reagente, beleza? Vamos calcular isso aqui. Então, a velocidade média, segundo o que ele está formando, o que ele está falando, ele quer saber a velocidade média do meu reagente, né, que foi consumido. Então, o processo total seria a concentração final menos a concentração inicial, ou seja, 0,9 menos 3,5, certo? Tudo isso dividido pela variação do tempo, certo? dt, velocidade vai ser isso aqui, certo? Então, variação da concentração e variação do tempo, nesse caso é 4 menos 0. Tudo isso em módulo, ok? Então, aqui em cima, o valor vai dar menos 2,6 dividido por 4. 2,6 dividido por 4 vai dar 0,65 mol por litro. Ok? Então, nesse tempo aqui, o mol por litro, mol por minuto. É concentração, né? A gente trata mol por minuto. Certo? Então, esse valor aqui, você note bem que eu deixei ele aqui com sinal positivo. Eu não trouxe esse negativo aqui para fora do módulo. O módulo manteve esse valor negativo do lado de fora do meu produto. Ok? A gente pode também fazer uma variação, né, média da velocidade aí. Posso pegar um intervalo qualquer, como por exemplo, posso pegar aqui o intervalo de 1 minuto a 2 minutos, certo? Então, de 1 minuto a 2 minutos, a gente tem essa velocidade aqui. Quando eu falo desse intervalo, vou calcular aqui na mesma concentração. A 2 minutos, que vai ser o VF, nesse caso, né, a velocidade final, extração final, né? Então, vai ser 2 menos 2,7 dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial, 2 em módulo. Isso aqui vai dar menos 0,7 dividido por 1, que dá 0,7 mol por minuto. Okay? Então, a gente tem aí uma outra observação de um intervalo menor. Então, quanto mais experimentos, mais tempos eu tenho de um determinado experimento,
mais informação eu terei sobre a velocidade média real da minha reação química. Mais um probleminha aqui, agora do ITA. Considere a reação química apresentada pela seguinte equação. 4NO2 mais oxigênio forma 2N2O5. Em determinado instante, o tempo t da reação, verifica-se que o oxigênio está sendo consumido a uma velocidade de 2,4 vezes 10 a menos 2 mol por litro por segundo. Okay? Aqui a gente está falando agora sobre concentração e não sobre mol. Okay? E o tempo que a gente está usando é segundo. Nesse tempo, a velocidade de consumo de NO2 será, observe bem que ele deu a velocidade de consumo do oxigênio e está perguntando a velocidade de consumo de NO2. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse caso? Usando essa equação aqui, ó, a gente tem que lembrar que o consumo de um reagente é negativo e o coeficiente desse reagente está aqui na parte de baixo da razão. Então, eu tenho o que foi dado no enunciado foi que a velocidade de O2 em determinado período de tempo é 2,4 vezes 10 a menos 2. E o que a gente quer saber é a velocidade do NO2, sendo que a velocidade média vai ser 1 menos 1 sobre 1, certo? Nesse caso aqui, deixa eu até apagar esse pedacinho aqui para vocês entenderem. Lembra que a gente fez ali A razão mais B Bzão, certo? E como a gente escreve isso? Menos 1 sobre Azinho, concentração de razão em função do tempo, certo? E a gente vai fazer a mesma coisa. No caso do oxigênio, só tem 1 aqui na frente, né? Não tem nenhum valor. Então, é 1 sobre 1. O Azinho, nesse caso, é 1. Vezes a variação da concentração do oxigênio em função do tempo. Isso aqui é igual a 1 sobre 4, que nesse caso aqui, esse seria o coeficiente que eu boto na parte inferior, 1 sobre 4, variação da concentração de NO2 em função do tempo. Então, essa aqui seria a relação que eu tenho dos dois valores, certo? Então, como eu posso transformar isso de uma forma que eu consiga descobrir o valor aí da velocidade de NO2? Eu tenho que esses dois são iguais, eu posso simplesmente pegar essa parte aqui e passar para o outro lado com um valor invertido, né? Eu vou inverter, vou botar um papo para cima e um para baixo. E isso aqui vai ficar assim. Assim. 4. A velocidade vai ser igual a 4 vezes a concentração de O2 dt, que é igual à concentração de N2 dt. Okay? Lembra que essa concentração a gente já sabe, essa velocidade a gente já sabe, então é só substituir 4 vezes 2,4 vezes 10 a menos 2 é igual à variação da concentração de N2 dt, certo? Então, a velocidade que eu estou procurando aí, que é a velocidade do NO2, é 4 vezes a velocidade do oxigênio. 4 vezes 2,24 vai dar 9,6 vezes 10 a menos 2 mol litro a menos 1 segundo a menos 1. Ou seja, a alternativa aqui, ó, letra E. Ok? Então, essa seria a relação aí da velocidade de oxigênio e de NO2, sendo que oxigênio, na relação aqui, eu uso
1 mol de oxigênio para 4 de NO2. Logo, a velocidade de consumo de NO2 vai ser 4 vezes maior do que a concentração de O2. Ok? Mais uma questãozinha aí. A gente tem agora aquelas tabelas que a gente colocou com os valores, a gente tem em formato de um gráfico. Então, não tem muita coisa diferente do que a gente colocou na tabela. Eu só descrevi isso num gráfico, que a gente pode também fazer isso com aquela tabela, escrevendo aí o consumo do meu reagente. Você nota aqui que o reagente é água oxigenada, e quando eu inicio a reação, aqui no tempo zero, a concentração máxima é 0,8. E quando eu começo a reação, ela começa a diminuir, ou seja, o meu produto está sendo consumido, formando H2O e oxigênio, certo? Então, a gente vai medir isso aqui nos intervalos 1, 2 e 3. Qual a velocidade dos intervalos 1, 2 e 3? No intervalo 1, a gente tem a velocidade média, vou botar aqui intervalo 1, velocidade média vai ser igual a... Aí a gente vai ver o trecho aqui, ó. O 1 vem até esse pedaço aqui, né? Então, ela vai da concentração de 0,5 a 0,8, ou seja, 0, como a gente está descendo aqui, né? 0,8 é a concentração inicial, concentração final é 0,5. O tempo vai de 0 a 10, então 10 é o tempo final, menos 0 o tempo inicial. Subtraindo esses valores aí, eu vou ter que 0,5. Eu coloquei aqui, gente. Esse aqui é o final, né? É o final e o inicial é esse aqui, 0,8, perdão. Ele começou com 0,8 e foi diminuindo a concentração, certo? Então, 0,5 menos 0,8 dividido por 10 é igual a 0,03 mol, litro a menos 1, minuto a menos 1, certo? Isso aqui é importante a gente lembrar que o sinal aqui é positivo. Como está em módulo, o sinal é positivo. Eu já consigo descrever aqui, dizer qual seria a alternativa correta, né? Não vai ser a letra C, porque dá 0,8, nem letra D, nem letra E. E o módulo é importante nesse caso aqui para diferenciar a letra A da letra B, porque a letra B ele botou sinal negativo e eu não tenho velocidade negativa, não existe velocidade negativa, existe velocidade positiva. Então aqui a velocidade média vai ser a letra A, a alternativa correta. Mas vamos ver os outros aqui para ver se dá certo também. Velocidade 2, VM. Então o intervalo aqui, ó, inicial é 0,5 e final, que chega aqui, é 0,3. Então, concentração final 0,3 menos 0,5 dividido pelo tempo. O intervalo de tempo é de 10 a 20. Então, 20 menos 10. Módulo, não esquece do módulo. Isso aqui vai dar 0,3 menos 0,5 dividido por 10, vai dar 0,02 mol litro menos 1 minuto a menos 1. Confirmando aqui também a alternativa correta letra A. E por último aí, o terceiro seria a concentração aqui no intervalo de 0,3 a 0,2. Concentração final 0,2 menos 0,3 dividido pelo intervalo de tempo, que é de 30 minutos a 20 minutos. Isso aqui vai dar o valor 0,101 mol litro a menos 1 minuto a menos 1, certo? Então, a alternativa A está correta. Todas as outras a gente consegue descartar logo de primeira, só pela questão ali do módulo que a gente tem que ficar ligado.